E aí galera, agora nós iremos iniciar a nossa aula 9 com a temática de dificuldade de aprendizagem e ensinagem em matemática. Esse conteúdo faz parte do assunto de metodologias do ensino de matemática 2. Eu sou o professor Josiano Leão, que irei ministrar essa aula. Então vamos continuar a assistir mais uma vez a nossa aula e até a próxima. Aula número 9, dificuldade de aprendizagem da ensinagem em matemática, relacionado ao curso Metodologia do Ensino de Matemática 2. Eu sou o professor Josiano Leão e irei ministrar essa aula agora. A matemática surgiu da necessidade dos antigos povos de melhor articularem suas atividades cotidianas. Conhecendo a história da matemática, percebemos que a teoria que hoje aparecem acabadas e elegantes resultam sempre de desafios que os matemáticos enfrentaram, que foram desenvolvidos com grande esforço e que quase sempre numa ordem bem diferente daquelas em que são apresentadas após todo o processo de descoberta. De uma forma bem estruturada, além de sequencial, a matemática tornou-se uma disciplina escolar obrigatória. E já que, em alguns momentos da vida, faz-se necessário aprender essa ciência, é também necessário que alguém a ensine, a estude para ensiná-la. Sabe-se que estudar matemática desenvolve múltiplas capacidades, competências e talentos, essenciais a uma interação consistente e bem-sucedida no atual mercado de trabalho. Desenvolve-se o raciocínio lógico e dedutivo, e as capacidades da generalização e abstração. Permite a modelação de situações reais e, através do seu potencial e representação simbólica, através de fórmulas, equações e gráficos, ele facilita a sua simulação, precisão, medição e controle. Desenvolve a capacidade de formular e resolver problemas de forma precisa, conduzindo rapidamente ao cálculo, controle, decisão e resultados. Desenvolve a criatividade, a versatilidade de adaptação a novas situações e superações de novos desafios. Para tanto, ensinar matemática é estimular o desenvolvimento de todas essas habilidades descritas acima. E aí que começa o desafio, pois ainda hoje existem resquícios de uma matemática em sala de aula onde o que se privilegia é o pensamento científico e tecnológico, em detrimento da realidade do aluno e da sociedade onde ele se insere. Pois, apesar da nova visão da educação, Pires 2000, De Ambrosio 99 e Vilela 2002, entre outros, comentam que o ensino de matemática escolar continua acontecendo, na sua maioria de forma isolada, carregado de conteúdos abstratos e memorizações. Sem significação para a maioria dos alunos e direcionada para poucos, a matemática se configura como um ensino em si mesmo, sem visualização da aplicação prática, sem articulação entre a aritmética, a álgebra e a geometria, e sem relacionar essas com as demais disciplinas. Freudenthal, 1991, destaca que, na prática, professores se apegam ao livro didático para desenvolver o conteúdo curricular. E essa postura, muitas vezes, impede o docente de se apropriar do contexto escolar e improvisar sua prática pedagógica. Na visão de Scholmose, 2001, ensinar uma matemática mais significativa e voltada para os interesses sociais é educar democraticamente, visando alcançar a todos, para a sociedade possa participar, discutir e refletir as influências dessa ciência no dia a dia, formando um cidadão crítico. A estrutura com que a matemática é apresentada nas escolas desarticula a educação crítica, descartando a possibilidade de envolver aspectos políticos na educação. Ressignificar a matéria, tirando-a da memorização abstrata, é envolvê-la com a sua construção e comunicação com a realidade. É torná-la uma ciência do uso cotidiano ao alcance de todos, democratizando esse conhecimento. Contudo,
Isso não significa vulgarizar a matemática ao ponto de não se estimular o conhecimento e a aplicação de conteúdos mais avançados. Essa abordagem também é compartilhada pelos PCNs Matemática. Outra distorção perceptível refere-se a uma interpretação equivocada da ideia de cotidiano. Ou seja, trabalha-se apenas com o que se supõe fazer parte do dia a dia do aluno. Desse modo, muitos conteúdos importantes são descartados, e porque se julga, sem uma análise adequada, que não são tão interessantes para os alunos, ou porque não fazem parte da sua realidade. Ou seja, não há uma aplicação prática imediata. Essa postura leva ao empobrecimento do trabalho, produzindo um efeito contrário ao de enriquecimento ao processo de ensino-aprendizagem. PCN 03, Matemática 97, página 23. Na verdade, hoje o que há é uma adequação dos conteúdos, né? E hoje o professor ele tem um poder maior de dar ênfase a determinados conteúdos. Mas isso é inerente do professor, ele não vai poder escolher, ele não vai poder sair disso. Hoje a BNCC, ela faz um currículo mínimo, ela coloca lá todas as habilidades, mas ela só diz a habilidade, ela não diz qual conteúdo que você vai ministrar. Então o professor, a partir do domínio que ele vai ter do material da BNCC, aí ele vai desenvolver o próprio material dele. Mas na escola que eu trabalho, ele tem o material, o livro didático da própria escola. Sim, mas você não pode ficar só naquele livro, você tem que trazer coisas diferentes, coisas que vão enriquecer ainda mais o conhecimento dos alunos. Um bom pedagogo sempre, ele é uma pessoa que pesquisa muito, ele é um bom pesquisador. No processo de ensino-aprendizagem de matemática, atualmente encontramos resultados insatisfatórios obtidos na docência dessa disciplina, nos diversos níveis de ensino, desde a educação infantil até a universidade. Muitas vezes as causas desse resultado é justamente a inadequação do ensino de matemática em relação ao conteúdo e a metodologia de trabalho e o ambiente em que se encontra inserido o aluno. Além disso, podemos também listar alguns comportamentos que podem causar problema de aprendizagem na criança, complicando as dificuldades na escola. Então é bastante interessante todos esses tópicos que eu vou ler agora. Primeiro, falta de controle dos impulsos. A criança toca tudo, ou todos que despertam o seu interesse. Verbaliza as observações sem pensar. Interrompe ou muda abruptamente de assunto em conversas. Tem dificuldade para esperar ou para revezar com outras pessoas. Isso aí é uma dificuldade que o professor vai ter que ter uma linha bastante tênue de explicar as normas de dentro de sala de aula. Então, quando você explica as normas, corrigindo cada item que foi lido anteriormente, você vai ter uma sala de aula um pouco mais tranquila. Dificuldades para seguir instruções. Pede ajuda repetidamente, mesmo nas tarefas mais simples. Os enganos são cometidos porque as instruções não são completamente entendidas. Então, sempre explicar quais são as normas, o que é para fazer, se a aula vai ter uma dinâmica, explicar até que todos entendam. Porque os que não entendem, eles vão dificultar a execução da atividade. Dificuldade de conversação, dificuldade em encontrar as palavras certas, ou perambula sem cessar tentando encontrá-las. Isso aí é uma coisa que tem que ser trabalhada, do aluno verbalizar o que ele quer. Se ele é um aluno que ele verbaliza, ele explica a dúvida dele e fica até mais fácil o professor entender, né? Distrações. Frequentemente perde a lição, as roupas ou seus objetos, esquece de fazer a tarefa em casa e os trabalhos. Tem dificuldade de se lembrar de compromissos ou ocasiões sociais.
Nesse caso aí, a família tem que ser chamada na escola, né? E ser explicado, né? Que como a criança ela é incapaz de lembrar de uma atividade ou de alguma coisa, que as tarefas têm que ser anotadas no caderno e pedir para os pais sempre olharem. Quando você perceber que tem um aluno que ele tem um grau de distração muito grande, você tem que ter esse feedback com o pai. Porque aí o pai, quando chega em casa, o filho esquece, mas o pai não esquece. Está lá anotado no caderno do menino, ele olha, opa, você tem que fazer essa atividade assim, 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 então vai fazer. Inflexibilidade. Teima em fazer as coisas da sua maneira, mesmo que esta não funcione. Resiste a sugestões e ofertas de ajuda. Pois é, tem muita criança que tem esse tipo. Então você tem que conquistar a criança no sentido de conversar com ela e tentar mostrar para ela os pontos positivos e aí convencer ela a se abrir com você. Aí quando a criança se abre, aí ela deixa de ser uma criança inflexível. Dificuldade em seguir ou cumprir um planejamento ou organização. Parece não ter noção de tempo, com frequência, chega atrasado ou desesperado, não tem ideia de como começar ou dividir o trabalho em segmentos manejáveis, quando são dadas várias tarefas ou tarefas complexas com várias partes. Não, né? Isso, na verdade, essa parte aí de dificuldade, até essa parte de chegar atrasado, isso é uma coisa mais relacionada aos pais, né? Porque o pai é uma pessoa que ele atrasa e aí se o filho anda com o pai, não tem jeito. Na verdade, tem que conversar com o pai primeiro e depois, né? Porque não é culpa da criança, essa questão de chegar atrasada, de estar despreparada, de estar agoniada, não. Muitas vezes é um problema que é com os pais, né? Então, os pais têm que resolver para ele já vir tranquilo, já com a tarefa feita, dentro do tempo, não esquecer material em casa. Então, isso aí já é mais uma coisa que você conversa com os pais. Falta de destreza, parece desajeitado e sem coordenação. Geralmente deixa as coisas caírem ou derramarem, ou apalpam e derrubam os objetos. Pode ter uma caligrafia péssima, é vista como completamente inapta em esportes e em jogos. Essa falta de destreza aí, às vezes também pode ser uma dislexia, né? Então você tem que saber se essa falta de destreza ela é uma coisa que é corrigível com a conversa com os pais ou não. Se realmente ela tem um problema motor ou um problema psicológico e aí que impossibilite ele de ser exigido no mesmo grau e na mesma intensidade que outras, né? Que outras pessoas, né? Da mesma idade. Imaturidade social. Age como se fosse mais jovem do que a sua idade cronológica e pode proferir brincadeiras com crianças menores. Aí, essa questão da imaturidade social, com certeza é um problema psicológico também. Ele deve ter algum problema de retardo mental. E aí, se ele tiver nisso aí, o professor tem que identificar e tem que comunicar tanto a orientação educacional quanto os pais, né? E aí eles vão tomar as medidas cabíveis que o professor não toma. Nesse caso, se for um problema mental, isso aí é mais uma parte que a escola vai se adaptar ao currículo, né, ao que vai exigir desse aluno. Então não é parte do pai, mas do professor. Mas a obrigação do professor é comunicar a escola, né, e os pais. Alguns professores não têm a formação adequada. Falta a compreensão e o domínio dos pré-requisitos fundamentais que ajudam o educando a ter um bom desenvolvimento nas aulas de matemática e, consequentemente, nas outras disciplinas. Na escola, a criança deve se envolver com atividades matemáticas que a eduquem, nas quais possibilitem a construção da aprendizagem de forma significativa, pois o conhecimento matemático manifesta-se como uma estratégia para a realização de intermediação criada pelo homem entre a sociedade e a natureza. Eu gostaria de dar ênfase ali naquela primeira parte do slide. Alguns professores não têm formação adequada, falta a compreensão. Mas eu acredito que com o tempo os professores vão amadurecendo e as dificuldades que eles vão encontrando, eles vão contornando, mesmo, né, que na verdade vocês vão fazer um curso de pedagogia e vocês vão ter a formação adequada sim. Aquele tópico não é para os alunos de pedagogia.
mas ele quis falar o seguinte: a falta de compreensão e do domínio do pré-requisito. Então, esses domínios, né, a nossa metodologia de ensino de matemática 2, que é a nossa matéria, é para abrir a mente do pedagogo para ele entender preceitos matemáticos. Então, essa busca de compreensão e de domínio dos pré-requisitos, isso é uma busca que o próprio professor tem que fazer. O curso a gente mostra quais são os preceitos na matemática, a gente dá ideias de abordagem, mas a compreensão e o domínio o professor vai adquirir durante o tempo que ele for lecionar e também através de estudos, né, de ser um professor leitor que participa, que é um aluno, né, da pedagogia, que vai ser um futuro professor, que ele lê muito, ele se abastece muito de novas ideias. E aí ele não vai incorrer nessa dificuldade que está sendo enumerada aí nesse parágrafo aqui desse slide. Em muitos casos, a construção desse conhecimento pelo aluno, infelizmente, ainda está muito longe, porque a prática desenvolvida por alguns professores ainda é tradicional. Não possibilita os seus alunos a construir uma aprendizagem voltada para a realidade, da qual participam e criam significados para aqueles aprendizados. As críticas acerca dos resultados negativos do ensino da matemática levam professores comprometidos com a educação da matemática, nas séries iniciais do ensino fundamental, a buscarem caminhos para solucionar essa dificuldade apresentada pelos alunos, ensinando a matemática voltada para a realidade escolar. Os aspectos relacionados com a aprendizagem podem enfatizar a experimentação, a pesquisa e a descoberta, e não somente a rotina e a memorização, mas o ensino como um todo, especialmente no ensino de matemática. Esse processo pode ser compartilhado para que atenda às necessidades e às expectativas das crianças em sua dificuldade, melhorando assim o ensino-aprendizagem de matemática. Sabemos que o processo de ensino-aprendizagem tem evoluído e através de algumas modificações no currículo do curso de matemática e na pedagogia e nas outras licenciaturas, pois o aluno tem um raciocínio bem desenvolvido e que possui todas as suas áreas cognitivas bem estimuladas. E com certeza a aprendizagem ocorrerá de uma forma mais tranquila. Com isso, é importante relembrar que as dificuldades de aprendizagem ocorrem devido às várias razões. Uma delas é que a criança pode apresentar alguma dificuldade cognitiva. Entretanto, algumas dessas dificuldades são resultantes de problemas educacionais ou ambientais que não são somente relacionadas à habilidade cognitiva do aluno. Então, às vezes, não é porque o aluno não aprenda matemática, é porque lá atrás ele aprendeu o fundamento de uma forma incompleta. E a cada ano, aqueles fundamentos iniciais eles vão ser mais cobrados, né? Há uma evolução, né? Na BNCC mostra muito bem isso, que o conteúdo do primeiro ano é bem simplesinho, aí no segundo ano já vai botando mais um pouquinho de coisa, no terceiro e assim por diante até o final do ensino fundamental. Então, às vezes não é problema só do aluno, às vezes é problema que ele teve numa má formação da aprendizagem da matemática em anos anteriores. Por isso, é importante pararmos um pouco e determos na discussão da aprendizagem e da ensinagem em matemática. As dificuldades de aprendizagem em matemática estão sendo objeto de preocupação especial e intensiva nos últimos anos, com aumento de interesse, claro, por parte dos professores, pesquisadores e estudiosos que fazem frente à dificuldade e aos problemas crescentes à medida que progridam os níveis educacionais dos alunos com uma área tradicionalmente considerada complexa, né? Lembrando, gente, que nos últimos anos, os dados da Provinha Brasil aí, que eles aferem o conhecimento de português e matemática, os índices de matemática pioraram. E os de português também pioraram, entendeu? Mas como a gente é o departamento de matemática, a gente vai se preocupar com o departamento da gente. Então, é toda uma cadeia. Quando o aluno faz uma prova
e o nível dele vai lá para baixo, é porque todo o conhecimento que ele teve, teoricamente, ficou abaixo, né? Então, tem sempre que estar repensando novas ideias, novas possibilidades para o ensino de matemática, principalmente para os jovens, né? Para as crianças, que futuramente elas vão ser o futuro do nosso país. Sobre isso, podemos apontar que, na atualidade, a forma como estão sendo refletidas e construídas na relação entre professores e alunos contribui para outra forma de pensar o ensino e a aprendizagem. Hoje, os processos de ensino-aprendizagem podem ser mais desafiador para o professor e para os alunos, exigindo desse professor atitudes mais inovadoras e curiosas no trabalho pedagógico de sala de aula. Em virtude de múltiplos e complexos fatores, o professor está enfraquecido em seu papel, com pouca condição de trabalhar, desautorizado pelo seu significado social e por essa razão, muitas vezes não consegue a posição necessária para exercer com autoridade a função de ensinante. Brostoli Cruz, 2009. Áreas de dificuldades que podem interferir no desempenho em matemática. As seguintes áreas de dificuldades de aprendizagem podem interferir no desempenho em matemática. Primeiro, habilidades especiais. Crianças que têm dificuldades em relações espaciais, distâncias e relação do tamanho e para formar sequências. Essas dificuldades podem interferir em habilidade como medir, estimar, resolver problemas e desenvolver conceitos geométricos. Perseverança, criança que tem dificuldade de passar mentalmente de uma tarefa para outra. Por exemplo, um baixo desempenho em problemas que exigem múltiplas operações ou operações que exigem vários passos. Linguagem. Os estudantes podem ter dificuldade para compreender alguns termos matemáticos, como primeiro, último, seguinte, maior do que, entre outros conceitos. O disléxico e outras crianças têm distúrbio de leitura, apresentam dificuldade em ler o enunciado do problema, mas podem fazer cálculo quando o problema é lido em voz alta. E é importante deixar claro que só existe uma situação problema em matemática se o aluno consegue interpretá-la para resolvê-la. Raciocínio abstrato. Estudantes que têm dificuldade de compreender conceitos abstratos e que usualmente requerem material concreto ou situações reais para compreender, mesmo que já tinham passado da etapa da operação concreta descrita por Piaget. Memória. Estudantes que têm dificuldade de relembrar informações que lhe foram apresentadas. A criança não consegue ouvir os enunciados que lhe são passados oralmente. Sendo assim, não consegue guardar os fatos, e isso lhe incapacitaria para resolver problemas matemáticos. Processos perceptivos. O processo perceptivo envolve o processo de percepção e integração de informações e seu desenvolvimento tem origem no desenvolvimento motor, que poderá manifestar dificuldade de diferenciação e estrutura perceptiva. A criança com esse problema tem dificuldade de formas de percepções refinadas e organizadas extremamente importante para a aprendizagem da matemática. Problemas emocionais. Crianças com problemas emocionais e de aprendizagem raramente têm incapacidade em relação ao raciocínio ou à memorização. Antes, não tenha as estruturas emocionais que lhe suportem a aprendizagem. No caso do sujeito da aprendizagem, ele pretende ao gênero dos escolares e, por isso, reporta-se ao que se espera dele como aluno e escolar. Porém, para estabelecer um grupo de escolaridades, ele terá que se submeter a regras do modus operandi da escola, ou seja, a sua forma de ensino e ao estilo da ensinagem do professor. Nessa relação, o professor, como sujeito que ensina, envolvido ou não com a transmissão, influirá também na construção do estilo de aprendizagem do aluno ao transmitir seu próprio estilo de lidar com o saber. Ou seja,
Como professor, na relação com os alunos, manifesta seu entusiasmo por aquele conhecimento e, como estabelecido, entusiasmou. No entanto, a aprendizagem escolar é influenciada pela aprendizagem informal, que ocorre no seio familiar. No grupo de amigos e da igreja, desde que o bebê existe e que atravessa o universo escolar. Segundo Rubinstein, 2003, as pessoas com as quais as crianças convivem nos primeiros anos de vida têm papel fundamental e fundante na sua constituição psíquica. Os primeiros ensinantes, ou seja, as primeiras relações com os adultos significativos, que nem sempre são tranquilas, influirão no seu desenvolvimento e explicarão as diferenças entre as pessoas. Brostolin e Cruz, 2009. A condição de imaturidade e de dependência do bebê faz com que a relação que se estabeleça entre ele e os adultos que não são tão significativos seja fundamental para a sua sobrevivência física e emocional e para a sua constituição de ser humano. Portanto, o filho não somente garantirá a continuidade da espécie ao desenvolver-se como um ser semelhante, mas permitirá a continuidade simbólica das gerações. Dessa forma, o sujeito é sujeito porque ele se insere num contexto cultural, em sistemas simbólicos nos quais ele submete as regras do grupo. Entretanto, se o aprender e iniciar-se das aprendizagens informais na aprendizagem formal, as condições são diferentes. As expectativas do adulto que convive na escola com a criança é mais orientada pelas normas padrão. O aprendente ocupa geralmente uma posição menos singular, mais anônima e com menos possibilidade de autoria. E a disponibilidade do professor de espera e de acolhimento pode ser uma bela ferramenta para incentivar o processo de ensino-aprendizagem das crianças na matemática. Brostolin Cruz, 2009. Em relação à criança, ela deverá entrar na escola, mostrar sua condição de fazer um novo nascimento, isto é, fazer uma nova separação, começar a demonstrar sua condição de que pode trabalhar e tolerar os esforços, ressignificar diante do desconforto, pensar autonomamente, conviver com seus companheiros e, em alguns casos, suportar discriminação e intolerância, inclusive em relação à matemática, pois comumente as crianças são taxadas de burras quando não conseguem resolver determinada atividade. E, apesar de tudo isso, construir e criar. Cabe, portanto, ao aprendente construir seus próprios significados, isto é, apropriar-se do conhecimento. A apropriação envolve autonomia para poder pensar, utilizando-se de seus próprios recursos, integrando-os aos diferentes significados que se apresentam. Enfim, aprender com os adultos e com seus pares, reconstruindo o conhecimento acumulado pelas gerações, dando-lhe um significado singular. Brostolin Cruz, 2009. Diante desse quadro, podem surgir algumas dificuldades de aprendizagem em matemática. Macedo, 2008, página 2, argumenta que dificuldade de aprendizagem devem ser vistas como problemas de ordem complexa. Não importa se envolva o sistema como um todo, isto é, as estruturas e relações que a constituem, uma classe ou um grupo de alunos ou um caso individual singular. O autor, em oposição ao que é comumente entendido pelo termo dificuldade de aprendizagem, os aspectos negativos e a ênfase, o que faz falta, faz alusão ao fato de que as dificuldades de aprendizagem nas perspectivas de Piaget são entendidas como algo positivo, pois nessas concepções teóricas o problema, o desafio e a dificuldade são considerados extremamente importantes para a construção do conhecimento. Então, a pessoa que às vezes condena o aluno porque ele teve uma dificuldade, na verdade, de acordo com Piaget, é normal. É normal a criança ter o desafio, ter a dificuldade, porque isso faz parte na construção do conhecimento.
Tem gente que precisa errar 3 vezes para acertar na quarta. Ou tem gente que não, que de primeira já faz e já faz. Então, ter um professor, ele tem que ter essa sensibilidade de sentir os alunos, de sentir que os alunos estão aprendendo ou não. E a partir disso, fazer uma aula mais inclusiva, com uma didática mais fácil, com uma linguagem mais esclarecedora, porque aí é um trabalho que ele vai ter menor. Que aí, vamos dizer que ele vai ministrar um conteúdo de matemática de 30 alunos, somente 5 ou 6 não entendeu, ele vai trabalhar em cima daqueles 5 e 6. Mas se ele fizer como ministrar e a metade da turma não entendeu, ele vai ter que trabalhar com 15 pessoas. Né? Então é um trabalho um pouco mais complexo. Quem não acredita em enfrentar dificuldades para realizar tarefas ou compreender problemas difíceis, porque são novos, porque o conhecimento disponível sobre eles é insuficiente e não se desenvolve além dos limites atuais. Fica refém de algo que não combina com a missão da escola, que é aprender. Nessa ótica, o não aprender passa a atribuir significação à complexidade do processo, na medida em que se apresenta como uma resposta insuficiente do aluno a uma exigência que não é apenas dele, mas externa a ele. As dificuldades de aprendizagem evidenciam não apenas um processo insatisfatório do aluno, mas um contexto, mais de um contexto. Nesse sentido, podemos inferir que o trabalho metodológico do docente em sala de aula é fator importante para melhorar ou minimizar ou até prevenir as dificuldades de aprendizagem em matemática. A aprendizagem da matemática é necessária para que seja possível organizar o pensamento e para estimular o pensamento dedutivo do aluno. Santaló, 1994. Alguns conceitos são particularmente necessários para que a aprendente desenvolva noções de matemática mais complexa. Por exemplo, correspondência. É muito importante verificar se o aluno tem noções corretas de correspondência, pois essa compreensão leva a uma melhor compreensão da numeração e da representação. A correspondência bionívoca ou 1 a 1 é extremamente importante para a aprendizagem sólida da matemática. Classificação. Poder agrupar objetos de acordo com as semelhanças e diferenças das suas propriedades, e é uma condição necessária para futura aprendizagem matemática. O estudante, para ter uma adequada compreensão do conceito de número, deve ser capaz de classificar objetos do tamanho, formas, cores, etc. Seriação é similar à classificação do que depende do reconhecimento de atributos e qualidades comuns ao objeto. Entretanto, na seriação, os ordenamentos dependem do grau em que o objeto foi atribuído. Por exemplo, se o atributo é a largura, a seriação consiste em ordenar do mais fino para o mais grosso e assim por diante. Valor posicional está diretamente relacionado com a numeração. Para atingir um bom desempenho, é necessário ao estudante que agrupar e reagrupar dezenas e unidades no mínimo, nomeando corretamente e fazendo as equivalências. Por exemplo, 6 dezenas são iguais a 60 unidades. As dificuldades de aprendizagem em matemática muitas vezes são justificadas por explicações pedagógicas não suficientemente precisas, tais como dificuldade na habilidade pré-requeridas, falhas na compreensão de conceitos, reforço inadequado ou insuficiente, escassas oportunidades para a prática e até mesmo dificuldade de ensinagem. Bombonato, 2008. É principalmente na disciplina de matemática que há muitos alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem e de professores que tentam lidar com isso também. De acordo com De Ambrosio Apud Bump, 1999, página 8, a sociedade está impregnada de matemática e por isso essas dificuldades podem ser superadas para que o sujeito atue mais ativamente na sociedade e para que professores e alunos encontrem alternativas de vencê-las. Sendo assim,
Ainda segundo De Ambrosio, a Pudibamp, a educação matemática, além de atribuir um lugar de destaque à escola enquanto local primordial da educação, enfatizando a sua importância no mundo moderno, também torna evidente o caráter redentor da educação escolarizada. Em consonância com o setor matemático, complementa a preparação do cidadão. O elemento-chave para a preparação do cidadão no mundo moderno é a matemática. E, como tal, ela é peça fundamental nos sistemas escolares. De Ambrosio, Apud, Bump, 1976, página 101. Além de De Ambrosio, muitos outros autores reconhecem a importância da matemática para a formação do indivíduo. Por exemplo, Piaget, Apud, Machado, 92, diz que é por meio da matemática que o homem constrói instrumentos para o desenvolvimento da sua personalidade intelectual e de sua educação moral. Dessa forma, o indivíduo desenvolverá o seu processo mental, importante para a percepção e para a compreensão do mundo. Como já foram dito, muitas são as dificuldades de aprendizagem, mas é principalmente na disciplina de matemática que elas se destacam. E essa dificuldade pode levar o aluno a perder o interesse pela disciplina, criando assim um mito em torno da mesma. Esses fatores influenciam na aprendizagem do indivíduo, criando para si um medo, um bloqueio mental que não o deixa aprender. Ainda associado a essas teorias, são evidentes que as metodologias inadequadas por parte de alguns professores só reforçarão os alunos a ideia deles serem incapazes. Conforme Machado, os alunos se dispersam quando o ensino de matemática se faz rotineiro, ocultando consciência e inconscientemente uma verdadeira força e beleza, complicando inutilmente com fórmulas que não sabe para onde é que vem. O ensino tem que alcançar uma investigação em que o aluno sinta a sensação de estar fazendo algo com isso, em que ele se sinta mais confiante, colocando em prática o seu trabalho efetivo e com isso faça perceber o seu próprio rendimento. Machado, 1992, página 31. De Ambrosio diz: a preocupação maior do ensino de matemática está em levar ao conhecimento do aluno uma série de algoritmos e fórmulas e símbolos, sem que fique explicitado para que servem. Então, serão usados e como serão usados. Não há, pois, uma preocupação maior de integrar os conteúdos matemáticos com outras áreas do conhecimento. De Ambrosio, 1976, página 35. Até que hoje, com o advento da BNCC, o currículo da BNCC ele é um currículo inclusivo. Então, ele coloca elementos das outras disciplinas dentro da BNCC ou conhecimento dentro da matemática. Na escola, a matemática é uma ciência ensinada em um momento definido por alguém de maior competência. Na vida, a matemática é parte da atividade de um sujeito que compra, que vende, que mede e que encomenda peças de madeira, que constrói paredes, que se joga. Quais diferenças fazem essas circunstâncias para a vida dos sujeitos? Salvando, 2004. Na aula de matemática, as crianças fazem conta para acertar, para ganhar boas notas, para agradar a professor e os pais, para passar de ano. Na vida cotidiana, fazem as mesmas contas para pagar, para dar troco, convencer o freguês. Usaram a mesma matemática? O desempenho nas diferentes situações será o mesmo? Que papel exerce a motivação da venda? Que explicação existe para alguém que seja capaz de resolver um problema em uma situação e não tem outra? O que fazer na escola se constatar que a criança sabe mais matemática fora da sala de aula? Salvan, 2004. Para isso, precisamos começar a entender, de forma específica, quais são as dificuldades de aprendizagem em matemática e quais são as sugestões para superá-las. Conforme Sacramento 2008, existem algumas causas das dificuldades de aprendizagem em matemática que podem ser diagnosticadas e tratadas, e talvez até prevenidas.
Os professores que tiverem condição de entender como esse processo acontece com as crianças em relação à matemática. E para finalizar a aula, eu gostaria de explicar a escolha, né, de fazer toda uma aula voltada para a dificuldade de aprendizagem de matemática, porque muitas vezes o profissional, o professor, o pedagogo, ele mesmo fecha os próprios caminhos dele. Então, se ele tiver preguiça de ensinar matemática para o aluno vai ter uma grande dificuldade, porque às vezes o professor relata não ter afinidade com matemática. E ele repassa isso aí indiretamente para o aluno. E aí o aluno vai ter uma dificuldade muito grande na aprendizagem de matemática. Então, essa matéria ela foi feita para tentar fazer com que o profissional ele aprenda que a dificuldade dele não pode ser repassada à dificuldade do aluno, porque o aluno é a razão pelo qual a gente está dentro da sala de aula. E aí, pessoal, chegamos ao final da nossa aula 9, no qual teve uma temática de dificuldade de aprendizagem e ensinagem de matemática. Eu gostaria de agradecer a todos que estão prestigiando essa aula e aprendendo um pouco mais da disciplina de metodologia do ensino de matemática 2. Fique com Deus e até uma próxima aula.